Muita gente pergunta como Deus pode se tornar homem. Mas Deus se tornou homem em Cristo Jesus. E nós vamos mostrar para você que além da sua divindade e provar em versículos bíblicos sobre a sua divindade, nós vamos também provar que o Senhor Jesus ele se transformou também plenamente num ser humano, num filho do homem. Então, vamos falar hoje sobre Cristologia, é a segunda parte da nossa aula de Cristologia da Escola de Ministério. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, o titular dessa disciplina, pastor Davidson Silva, Dame Jesus. Mas vamos lá. A terceira parte fala sobre Cristo e a humanidade, e a sua humanidade. O 3.1 fala sobre a importância da humanidade de Cristo. Então, sendo Jesus Deus homem também, portanto, um de nós faz dele um de nossa espécie que tem motivo e com o que pagar a dívida da nossa transgressão. Então, Deus não tinha como pagar a dívida da nossa transgressão, porque o homem pecou, então um outro homem precisava pagar a conta. Então Deus, em Cristo Jesus, a pessoa do Filho, toma forma de homem para habitar entre nós, para pagar pela nossa transgressão. Aí sim, aí ele achou legalidade para que o homem ficasse livre da morte e do pecado. Sendo tentado como nós, conhecedor de nossas fraquezas e debilidades, comungando na nossa natureza, sendo nosso irmão, lhe dá autoridade, liberdade e direito para pagar a nossa dívida, nos libertando do cativeiro e do destino letárgico e fatal da morte. E além disso, tem autoridade de interceder por nós junto ao Pai, porque ele viveu na carne as nossas tentações, as provações, e ele tem como interceder junto ao Pai, como um verdadeiro sacerdote, por nos compreender em nossas lutas e dificuldades. Isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18, Hebreus 4, de 15 e 16, verso 15 e verso 16. Provas da humanidade de Cristo, né? Então nós temos as provas. Quais são? Primeiro, a gestação e nascimento. Em Lucas é descrito que ele nasceu, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas capítulo 2, do verso 4 ao verso 7. E Gálatas capítulo 4, verso 4, você também pode conferir na sua casa, lendo essas passagens que eu estou recomendando. É para que você leia e se apoie na palavra de Deus. Crescimento, ele cresceu em estatura e graça. Está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. Outra coisa, quais são as provas que a Bíblia dá da sua indicação como pessoa humana, corpo, alma e espírito? Letra C, fala sobre os aspectos físicos de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1, Atos 13, verso 22 e verso 23, Romanos 1, verso 3. Suas limitações físicas, né, como a fome, em Mateus capítulo 4, verso 2, fadiga, João capítulo 4, versículo 6, a sede, João capítulo 4, versículo 7, ele sentiu sono em Mateus capítulo 8, verso 24, sentiu dor em Mateus capítulo 15, de 15 a 19, e sentiu tristeza em Marcos capítulo 14, verso 34. Títulos humanos dados a Jesus. Então, na Bíblia, nós encontramos alguns títulos humanos entregues na palavra de Deus sobre Jesus. Primeiro, ele é o Filho do Homem. Esse título é uma referência direta à natureza humana de Jesus. Ele nasceu do homem, né, de uma mulher, mas ele é a humanidade de Jesus. A natureza que faz de Cristo nosso irmão legítimo, filho da raça humana. Lucas capítulo 19, verso 10. Ele foi carpinteiro. Esse título é devido à sua ocupação profissional que havia aprendido com seu pai José. Marcos
6, verso 3. Alguns tradutores até chamam de marceneiro, construtor, mas ninguém construía naquela época com tijolo e cimento, né? Poderia ser pedra sobre pedra, né? Mas era o título de carpinteiro. Profeta. Esse é uma ligação aos grandes líderes e porta-vozes de Deus do Antigo Testamento, devido à forma com que ele falava, destemido, cheio de autoridade, e a doutrina que ensinava, uma mensagem nova que traz paz para o aflito e perdão para a alma perdida. Mateus 21, verso 11. Ele era chamado também de Nazareno, porque é o adjetivo pátrio da localidade onde ele viveu com seus pais em Nazaré, na Galiléia. Mateus capítulo 2, verso 23. Jesus e sua vida devocional. O que ele fazia? Como ser humano, ele também cultuava a Deus em Lucas capítulo 4, verso 16, marcada com oração, principalmente o homem de oração, e assim nós devemos seguir este exemplo. Marcos 1, 35, Lucas 6, 12, verso 13. Regada com jejum, ele jejuava. Mateus 4, verso 2, Mateus 4, verso 1, Hebreus capítulo 4, verso 15. Comunhão com o Espírito Santo e por ele ungido para fazer o bem. Atos 10, verso 38. Então, na parte seguinte, fala que Jesus era sem pecado. Então, haveria possibilidade de Jesus pecar? Como algumas pessoas dizem que ele pecou, mas a Bíblia diz que não, ele não pecou. A sua tentação foi genuína ou somente uma farsa. A sua tentação foi real, mas a comunhão e a firmeza de caráter não permitiram o pecado. O pecado não faz parte da natureza original do homem, mas da corrompida, e Jesus não cedeu a essa corrupção. Jesus é a representação real da verdadeira humanidade. Os apóstolos disseram que ele não pecou, Hebreus capítulo 4, verso 15, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Os ímpios disseram também que ele não pecou, Mateus 27, verso 7, confira lá. O próprio Cristo disse que não pecou, João capítulo 8, verso 46. E que benefícios que o homem adquiriu pela humanidade de Cristo? Por Cristo temos direito à filiação de Deus, em Gálatas capítulo 4, versículo 17. Cristo nos possibilitou ter um conhecimento mais completo do Pai, João capítulo 14, verso 9. Livrou da morte, a consequência do pecado foi interrompida aos que creem em Jesus, Romanos 8, verso 1. Confira na sua Bíblia, na sua Escritura Sagrada. Agora, a natureza divina de Cristo, né? A sua autoconsciência, a consciência de poder, Mateus capítulo 25, verso 31. Consciência de eternidade, ele falou em João capítulo 8, verso 58. Consciência da essência divina que ele era, João capítulo 11, versículo 25. Consciência de poder de perdoar, em Marcos capítulo 2, verso 5. Consciência da paternidade, João capítulo 14, verso 7. Confira na sua Escritura Sagrada, na sua Bíblia, para entender tudo que nós estamos falando. Títulos divinos dados a Jesus. A Bíblia fala que ele era o Filho de Deus, Mateus capítulo 3, verso 17, Marcos 15, 39. Fala que ele era o Senhor, 2 Coríntios 4, verso 5. Fala que ele é o Verbo de Deus, em João versículo de 1 a 3, inclusive ele era Deus, nesse mesmo versículo está escrito. Messias, o termo Messias no Antigo Testamento é igual a Cristo no Novo, e ambos têm o mesmo significado, ungido. O sentido é ungido de Deus com um propósito. E o culto que lhe é atribuído, né? Ele recebia adoração, somente Deus pode ser adorado. Então, Mateus 4,10 confirma que ele foi adorado e aceitou ser adorado. Jesus aceitou e não impediu sua adoração também em Mateus capítulo 14, verso 33, Lucas 5, verso 8. O Pai deseja que o Filho seja adorado, em Hebreus capítulo 1, versículo 6. A igreja primitiva o adorou e orava a ele.
Atos capítulo 7, versos 59 e verso 60. E aí nós vamos poder observar os ofícios divinos que lhes são atribuídos. Como Criador, em João capítulo 1, no versículo 3, que ainda há pouco nós falamos. Preservador, Colossenses 1, verso 17. E perdoador de pecados, em Mateus capítulo 2, versículo 5 e versículo 7. Que Deus te abençoe e até a próxima parte de Cristologia, que é a parte final da nossa disciplina da Escola de Ministérios, Teologia Sistemática.